O café que virou tempestade era para ser apenas mais uma manhã comum. Uma cafeteria elegante, um cliente famoso e um gerente atento ao serviço. Mas bastaram poucos minutos para tudo sair do controle. O que aconteceu naquele balcão mudou a vida de duas pessoas. E agora o Brasil inteiro quer entender. Quem está dizendo a verdade? Padre Fábio de Mello, conhecido por sua doçura nas palavras e milhões de seguidores, fez um desabafo em suas redes sociais que pegou todos de surpresa. Ele disse ter sido destratado, ignorado e até humilhado dentro de um estabelecimento onde buscava apenas um momento de paz. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? O que o padre não sabia era que o homem que o atendeu não era um simples funcionário. Era o gerente da cafeteria. E ele também tinha a sua versão dos fatos. Uma versão que ninguém quis ouvir, pelo menos até agora. Quem realmente passou dos limites naquele encontro? Por que a direção do estabelecimento agiu tão rapidamente após a reclamação pública do padre? Teria sido medo de cancelamento? Ou havia algo mais por trás da demissão por justa causa? Prepare-se para mergulhar nos bastidores de uma polêmica que parecia encerrada, mas que está prestes a explodir com uma reviravolta que ninguém viu chegando. O desabafo que mudou tudo naquela manhã. O clima dentro da cafeteria era de normalidade. O movimento era constante. Os clientes sorriam. Os pedidos seguiam seu ritmo. Até que ele entrou. Vestido com simplicidade e um olhar sereno, o padre Fábio de Mello ocupou uma das mesas mais discretas. Poucos o reconheceram de imediato, mas bastou ele falar com um atendente para que sorrisos nervosos surgissem entre os funcionários. Mas o que era para ser apenas uma visita tranquila, virou um verdadeiro turbilhão. Poucas horas depois, em uma postagem repentina e carregada de emoção, o padre relatou ter sido tratado com desdém, como se fosse um incômodo. Disse que tentou manter a compostura, mas saiu do local se sentindo diminuído e entristecido. Seus seguidores, milhares deles, se revoltaram. Só que havia um detalhe que ninguém sabia. O homem citado de forma indireta na postagem era ninguém menos que o gerente da cafeteria, um profissional com quase 8 anos de casa, querido pelos colegas, conhecido por sua firmeza, mas também por seu temperamento difícil. O que será que realmente aconteceu naquele atendimento? O padre estava exagerando ou o gerente passou dos limites? E por que o padre decidiu tornar o caso público sem sequer conversar com a direção do local? No dia seguinte, os donos da cafeteria tomaram uma decisão polêmica: demissão imediata por justa causa. Mas foi tudo muito rápido, ou talvez premeditado. Justa causa ou injustiça. Quando recebeu a notícia da demissão, o gerente ficou em choque. Nenhuma conversa prévia, nenhuma chance de se explicar, nenhum aviso, apenas um papel, uma assinatura e uma frase seca: justa causa por conduta inadequada com o cliente. Mas ele não aceitou calado. Ele sabia exatamente quem era o cliente em questão. E ao contrário do que diziam nas redes sociais, ele lembrava da conversa com o padre em cada detalhe. Segundo ele, o atendimento foi profissional, direto, sem bajulações. E foi justamente isso que teria incomodado Fábio de Mello. Mas por que o gerente não tentou pedir desculpas ou conversar com o padre antes da demissão? Ou será que ele tentou e foi ignorado? Nos bastidores da cafeteria, começaram a surgir rumores. Colegas relatavam que a direção já não se dava bem com o gerente há algum tempo. Haveria um interesse antigo em substituí-lo por alguém mais comercial? Teria sido a visita do padre apenas o estopim perfeito? E mais, um dos funcionários revelou algo ainda mais estranho. Menos no dia seguinte à demissão, os donos mandaram apagar as imagens da câmera de segurança da cafeteria. Por quê? O que aquelas imagens mostravam que poderia comprometer alguém? Indignado e sem emprego, o gerente decidiu agir. Procurou um advogado, reuniu testemunhas e começou a montar um processo. Mas o que ele não sabia é que seu nome estava prestes a aparecer nos jornais de todo o país. E o que estava por vir nem o padre, nem a cafeteria, nem o público estavam preparados para enfrentar. O silêncio que grita. Enquanto a cafeteria seguia tentando abafar o caso, o nome do padre começava a circular nos programas de fofoca, sites de notícias e, claro, nas redes sociais. Mas dessa vez, não era só elogio. A opinião pública estava dividida. Muitos diziam: se o padre reclamou, é porque foi mal atendido. Outros, no entanto, perguntavam: por que ele expôs a situação publicamente, sem antes tentar resolver pessoalmente? Não seria isso um uso indevido da sua influência? O silêncio do padre após a demissão causou ainda mais estranheza. Nenhuma nova palavra, nenhum esclarecimento. Apenas aquela postagem inicial,
que continuava gerando ataques ao gerente. Agora desempregado e sendo chamado de arrogante e desrespeitoso por pessoas que nunca o viram. Mas havia uma peça no quebra-cabeça que estava prestes a surgir e que poderia mudar tudo. O advogado do gerente, atento às movimentações digitais, conseguiu algo inesperado. Uma testemunha que estava na cafeteria naquele exato momento e que, por acaso, havia gravado parte da interação com o celular. Um vídeo curto, mas suficiente para gerar dúvidas. O vídeo mostrava o padre levantando a voz ou mostrava o gerente sendo hostil. O que se ouvia com clareza era uma frase dita por Fábio de Mello, que não combinava com a imagem calma e conciliadora que o público conhecia. O conteúdo do vídeo ainda não havia sido divulgado, mas sua existência já era suficiente para colocar o processo judicial em outro patamar. Afinal, quem realmente agiu de forma inaceitável? E por que esse vídeo foi mantido em sigilo por tanto tempo? A frase que ninguém esperava ouvir o vídeo era curto, mas devastador. Gravado de longe, com áudio irregular, mostrava parte da conversa entre o padre e o gerente. Não havia gritos, nem xingamentos, mas uma frase em especial congelou o sangue do advogado ao ouvi-la repetida várias vezes. Você sabe com quem está falando. A voz, embora suave, carregava autoridade. E o tom, ao contrário do que todos esperavam de um líder religioso, não era de humildade, era de imposição. O gerente, na gravação, respondia de forma firme, mas sem alterar a voz. Com todo respeito, senhor, aqui todos são tratados da mesma forma. Essa simples troca de palavras desmontava toda a versão pública apresentada nas redes sociais. A suposta grosseria do gerente parecia, na verdade, uma tentativa de manter o atendimento profissional diante de uma postura de superioridade. O vídeo foi incluído no processo. O advogado entrou com uma ação por danos morais, reintegração indevida e abuso de imagem. E então, a imprensa descobriu. O caso tomou proporções nacionais. O nome de Fábio de Mello começou a ser debatido nos programas de TV, colunas de opinião, podcasts, e a internet explodiu. Mas o que mais surpreendeu foi o movimento repentino dos advogados do padre. Em menos de 24 horas, uma equipe de defesa foi montada e passou a pressionar o gerente, com propostas de acordo silencioso. Mas por que tanto medo da exposição? O que mais aquele vídeo pode representar? E o que o padre estaria tentando esconder? Você está pronto para descobrir o que ninguém ousou revelar até agora? Então não saia daí. A verdadeira bomba ainda está por vir. O acordo silencioso com o vídeo circulando discretamente entre os envolvidos no processo, o jogo mudou. Agora, não era mais o gerente que precisava se explicar. Era o padre. Mas o que ninguém esperava era a movimentação agressiva dos advogados do religioso. Em menos de 2 dias, o gerente recebeu 3 propostas de acordo, todas com o mesmo objetivo: arquivar o processo, encerrar o assunto e, menos o mais estranho, menos manter o vídeo em sigilo absoluto. A quantia oferecida era generosa, mas algo incomodava profundamente o gerente. Por que tanto desespero para silenciar um vídeo que supostamente não mostrava nada demais? O gerente recusou, e foi aí que a pressão começou. Uma ligação de número oculto, um e-mail anônimo, e até uma visita inesperada de um consultor jurídico da cafeteria que sugeriu que certas portas se fecham para quem insiste em fazer barulho. Ao mesmo tempo, o padre continuava em silêncio nas redes sociais. Nenhuma palavra, nenhuma retratação, apenas postagens religiosas e mensagens motivacionais. Mas nos bastidores, sua equipe estava em pânico. Afinal, o que aquele vídeo realmente colocava em risco? A reputação do padre? A imagem da cafeteria? Ou havia algo ainda mais profundo, que ninguém suspeitava? E então, um detalhe novo veio à tona. Uma antiga funcionária da cafeteria entrou em contato com o advogado do gerente. Ela pediu para falar apenas pessoalmente. O que ela disse foi o suficiente para virar tudo de cabeça para baixo. O que ela sabia era tão sério, tão delicado, que colocaria em xeque toda a versão oficial do caso. O segredo da ex-funcionária mulher chegou com passos rápidos, olhar atento, como quem sabia o peso do que estava prestes a revelar. Ex-barista da cafeteria, ela havia trabalhado por quase 5 anos no local. Pediu sigilo absoluto, mas fez questão de contar o que sabia. E o que ela disse deixou o advogado do gerente sem palavras. Segundo ela, aquele episódio com o padre Fábio de Mello não foi o primeiro. Meses antes, o mesmo padre teria visitado a cafeteria em outra ocasião. E novamente, um pequeno desentendimento teria ocorrido. Na época foi abafado. Nenhum post,
nenhuma polêmica, mas ela presenciou. E mais, garantiu que o comportamento do padre naquela ocasião também foi questionável. Ela descreveu o mesmo padrão: exigência fora do cardápio, impaciência com o atendimento. E no final, uma ameaça velada ao gerente: vocês deviam tomar cuidado com quem entra em confronto. Na época, ninguém teve coragem de registrar nada. A administração não quis se envolver, e o assunto foi varrido para debaixo do tapete. Mas agora, com um novo vídeo e o processo em curso, aquela antiga situação ganhava um novo peso. O advogado começou a montar uma nova estratégia: mostrar que não era um caso isolado, que havia um padrão, e se conseguisse outras testemunhas daquela visita anterior, o estrago na imagem do padre seria irreversível. Mas o advogado sabia, mexer com uma figura pública tão amada era arriscado. E ao expor essa nova peça, ele abriria a porta para ataques, ameaças e, talvez algo pior, o que mais estava sendo escondido. E porque todos ao redor do padre pareciam dispostos a tudo menos absolutamente tudo para impedir que a verdade viesse à tona. Quando a verdade começa a escapar a essa altura, a história já estava em todos os cantos da internet. A postagem original do padre continuava lá, intacta, mas os comentários agora eram diferentes. Ao lado das mensagens de apoio, começaram a surgir dúvidas: padre, o senhor não vai se manifestar. E o vídeo é real ou não? O silêncio que antes protegia, agora incomodava. Enquanto isso, o advogado do gerente colheu mais 2 testemunhas da visita anterior do padre menos ambas ex-funcionárias. Os relatos coincidiam. O comportamento do religioso, em ambas as ocasiões, destoava completamente da figura pública que ele mostrava ser. A pressão sobre o padre aumentou, e os bastidores começaram a vazar. Um colunista famoso revelou que a assessoria dele tentava, a todo custo, um acordo extrajudicial com cláusulas de confidencialidade absoluta. Mas o gerente se mantinha firme: não quero dinheiro, quero meu nome limpo. A cafeteria também começou a sofrer. Protestos de clientes, notas negativas online, boicotes. A demissão sumária sem investigação agora parecia precipitada. E mais estranho, surgiram rumores de que a demissão já estava sendo preparada semanas antes do episódio com o padre. Mas o que mais chamou a atenção foi uma publicação enigmática feita por um jornalista investigativo. Tem coisa grande vindo aí. E não é só sobre café. O que ele quis dizer com isso? Estaria ele se referindo ao processo? Ou haveria algo ainda mais grave prestes a explodir? O que esse jornalista descobriu? E por que de repente tantas pessoas influentes começaram a se calar? A bomba estoura na manhã de segunda-feira. O nome do padre Fábio de Mello figurava entre os assuntos mais comentados do país. Menos, mas não por causa de fé, música ou mensagens de esperança. Era o caso do gerente que agora ganhava as manchetes, impulsionado por uma reportagem bombástica, publicada por um dos veículos mais respeitados do Brasil. O jornalista que havia feito a publicação enigmática revelou tudo. Ele teve acesso a documentos internos da cafeteria, trocas de e-mails e áudios entre sócios. Ali, ficava claro que a demissão do gerente havia sido planejada com antecedência. O episódio com o padre foi apenas o pretexto perfeito, mas o que realmente chocou o público foi o conteúdo de um áudio vazado, atribuído a um dos sócios, que dizia: se o padre nos der a chance de limpar a imagem da casa com isso, ótimo. A gente se livra do gerente e ainda ganha publicidade. A revelação caiu como uma bomba. O caso deixava de ser apenas uma disputa de versões. Era, agora, uma articulação calculada. E pior, o próprio padre teria sido informado dias depois da estratégia, mas preferiu o silêncio. A assessoria do religioso negou tudo, mas o jornalista prometeu: ainda havia mais. Segundo ele, o padre teria mandado mensagens privadas ao gerente, após a primeira visita, menos mensagens que contradiziam completamente sua versão pública. O gerente, até então discreto, marcou uma entrevista ao vivo em rede nacional. Ele prometia mostrar provas inéditas, inclusive as tais mensagens, e pela primeira vez, o Brasil inteiro teria acesso à verdade completa. O que o padre escreveu nas mensagens privadas? E por que escondeu esse contato durante todo o tempo? A verdade revelada. A entrevista começou pontualmente. Milhares de pessoas assistindo ao vivo. No centro do estúdio, o gerente, menos calmo, mas com os olhos carregados de mágoa, menos abriu seu celular. E então, exibiu aquilo que ninguém esperava ver. Uma troca de mensagens privadas com o próprio padre Fábio de Mello, datada de semanas antes da polêmica. Na conversa,
O tom era totalmente amigável. O padre agradecia pelo atendimento, elogiava a postura do gerente e até pedia desculpas por ter se exaltado em outro momento. Me perdoe se fui ríspido. Às vezes me deixo levar pela tensão do dia. O público ficou em choque. Como alguém que elogia em privado pode acusar em público? Como um líder espiritual pode ser tão contraditório? Mas não parou aí. O gerente revelou ainda que, após a demissão, tentou contato diretamente com o padre, pedindo apenas que ele esclarecesse a situação e ajudasse a restaurar sua reputação. Nunca obteve resposta. No final da entrevista, ele soltou a frase que ecoou em todo o Brasil: a fé se prega com exemplo, não com seguidores. O caso virou símbolo de luta contra o abuso de influência. A justiça deu parecer favorável ao gerente, determinando indenização milionária da cafeteria e reconhecendo a demissão como injusta. Quanto ao padre, sua imagem saiu profundamente abalada. Nas redes, a comoção foi imensa. Muitos pediram desculpas ao gerente. Outros cobravam um posicionamento do padre, que permaneceu em silêncio absoluto. E o Brasil aprendeu que, às vezes, o que parece sagrado também precisa ser questionado. Se essa história te surpreendeu, imagine as próximas. Se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque aqui a verdade nunca é servida com açúcar.